Por onde podemos começar? Alguém tem alguma questão que gostaria que a gente fizesse, explicando, passo a passo, alguma dúvida? É bom sempre a gente começar a aula, né, resolvendo questões que vocês já mexeram antes, encontraram dificuldade. Vê se tem alguma aí, pode falar. Tem mais gente chegando. Se você... Professor, teria como você resolver uma questão da prova? Deixa eu só Da pegar a prova? prova aqui. É. Tem. Qual questão? Deixa eu só ver aqui certinho. Beleza. Professor, Oi? já que falou da prova, é só tirar uma dúvida, não é exercício não. Não tem aquelas questões que foram anuladas? Sim. O senhor vai dar ela depois? Tipo assim, a gente vai ver elas em algum momento? Não, porque assim, cônicas com rotacionadas não está na nossa ementa, tá? Não, então foi por isso que eu pensei. Eu falei, ué. Isso, porque... Será que a gente vai dar em algum... Não, tá bom. Eu confundi, na hora de montar a prova de vocês, eu confundi a minha lista, eu botei outra lista. Porque quando eu trabalho com geometria analítica, um curso completo, a gente vê, né, todas as cônicas. As cônicas, não só as cônicas centrais, mas as rotacionadas também. E o curso de vocês não, é só mesmo essa abordagem inicial, de identificar as cônicas Não, tá ótimo. e saber, tá? Então, assim, não vai ficar em dívida ou em débito nada do curso de vocês, não. É que realmente não está na ementa. Mas o conteúdo é esse. Se você tiver interesse, é só você procurar por cônicas rotacionadas. É como se o eixo X e o eixo Y tivesse uma rotação ali. Eu vou dar uma olhadinha nelas depois. Tá com muita prova agora junto. Mas depois eu vou pegar nessas questões de volta. Beleza. Tá joia. Professor, a minha dúvida é na D da prova 2. Letra D? Deixa eu abrir aqui. Eu fiz o gabarito, acho que eu não postei para vocês, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei o gabarito só da prova 1. Mas tudo bem, deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. A gente desenvolve junto. Vou abrir aqui no Word. Aí coloquei para você ver aqui o meu arquivo, ver se vai aparecer. Aqui tá as questões que eu não li. A letra D, né? Tá falando? Sim, a letra D. Isso. Então, dada essa equação, nosso objetivo aqui é identificar a cônica e fazer um esboço do gráfico. Qual é a sua dúvida em particular? O que é que a gente vai desenvolvendo? Aí você... Bom, posso resolver então a questão? Ou você que tem uma dúvida específica e quer falar? Pode, tanto faz. A minha dúvida é quando você vai encontrar o A e o B. Eu consegui, tipo assim, desenvolver ela, mas para resolver, eu vi como resolve na internet, só que eu não entendi o porquê daquilo. Ah, tá. Então vamos fazer aqui rapidinho. Então, a ideia aqui é sempre a gente trazer para o padrão da elipse. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Então, o padrão em mente que eu tenho é esse aqui, ó. É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a 1. E aqui os semi-eixos a ao quadrado, b ao quadrado. Esse aqui é o padrão da elipse. Todas as cônicas eu trago o padrão da elipse. Por quê? Se A e B forem iguais, eu tenho uma circunferência.
Se os coeficientes aqui de x e y forem com sinais diferentes, eu tenho uma hipérbole. No geral, né, se for com o mesmo sinal positivo e a IB é diferente, eu tenho uma elipse mesmo. Aqui, só de ver esse padrão aqui, a ideia é vocês já identificarem que é uma elipse. Tá? Tem x ao quadrado, tem y ao quadrado, eu descarto a parábola. Olha os coeficientes. Olha só, ali do x ao quadrado é 3, do y ao quadrado é 4. Não é o mesmo coeficiente. Então eu já descarto a circunferência. E também a hipérbole, porque a hipérbole implica em coeficientes com sinais trocados. O x ao quadrado com sinal positivo e o y com sinal negativo, ou vice-versa. Então é elipse. Isso aqui é uma elipse, de cara. Mas eu preciso trazer para esse padrão aqui. Então, qual o passo a passo? Vamos lá. A primeira coisa eu vou associar, ó, tudo que tem x, 3x ao quadrado mais 8x. Ok? O que tem y também, 4y ao quadrado mais 12y, igual a 16. Eu estou visando chegar nesse modelo aqui do lado. Tá bom? Bom, vou colocar agora o 3 em evidência. Fica x ao quadrado. E aqui fica 8x sobre 3. Aqui eu vou colocar o 4 em evidência. Ah, mas por que eu estou colocando o 4 em evidência? Eu coloquei o 3. Porque aqui eu tenho x ao quadrado. O coeficiente do x aqui é 1. Então eu preciso que o coeficiente do x ao quadrado seja 1. E do y ao quadrado também. Tá? Então, colocando aqui em evidência, o 4 ainda resta 3y igual a 16. Até esse passo, gente, alguém tem alguma pergunta? Ok? Fala para mim no chat aí, dá um joinha aí, um ok, um sim. Até aí, foi? Então, beleza. Agora eu vou completar. Então, eu vou completar o quadrado. Isso aqui parece com o quadrado da soma. Eu falo parece porque ele está incompleto. Para ser o quadrado da soma, o primeiro termo aqui deve ser x, e o segundo termo tem que ser 4x sobre 3, vai ser isso. O quadrado do primeiro, ó, x2, confere, mais 2 vezes o primeiro. Aqui não tem esse x, né? Deixa eu apagar aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2x, 8x sobre 3. Está faltando aqui. Então o quadrado está incompleto. Está faltando o quadrado do segundo. Então eu vou colocar aqui dentro o quadrado do segundo termo, que vai ser 16 sobre 9. Ok? Porém, isso aqui está multiplicando por 3. Colocar 16 sobre 9 aqui, uma coisa além, equivale a colocar na equação original quanto? Uma vez que está multiplicando por 3. Vai ser 16 nonos vezes 3. Posso simplificar o 3 para ficar 16 terços. Tá? Para manter a igualdade, vou colocar 16 terços em ambos os lados. Vê se está certinho, gente. Tá aí. Completei o quadrado, só que tem um peso aqui 3. Atenção com esse vezes 3. E com isso, colocar 16 nonos aqui por minha conta equivale a colocar 16 terços lá no início. Tá bom? Para manter a igualdade, coloquei 16 terços em ambos os lados. Vou fazer algo similar agora na parte do y. Aqui ainda tenho 3 vezes, tá? Tem que deixar aqui indicado. Ó, eu vou repetir o 4 vezes. Olha aqui, isso aqui parece com o quadrado da soma, porque está incompleto. Onde os termos devem ser o primeiro y e o segundo 3... Não, 3 não. 2 vezes... 3 meios. Quadrado do primeiro, y2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai cancelar o 2, vai ficar 3y. Está faltando aqui o quadrado do segundo. Então aqui dentro está faltando 9 quartos, que é o quadrado do segundo aqui, para dar o quadrado da soma perfeito. Mas colocar 9 quartos aqui por minha conta, como está multiplicando por 4, equivale a colocar 9 na original por minha conta. Então, para manter a igualdade, coloco 9 em ambos os lados da equação. Tá?
Então aqui ficou com 16 terços. Eu posso até somar de uma vez, né? Vamos deixar aqui. 16 mais 9 mais 16 terços. Final das contas. Tenho 16 mais 9, 25. 25 mais 16 terços. Vou botar aqui. 25 mais 16 terços. Reduzindo uma fração só. Todo mundo sobre 3. 3 vezes 25, 75 mais 16. 91. Então, pelas minhas contas aqui, se tiver tudo certinho, dá 91 sobre 3. Ok? Olha aí, já me aproximei um pouco mais dessa forma aqui, ó. Tá? Quero me aproximar desse formato. Até aqui, gente. Tem alguma pergunta? Até esse passo, ok? O próximo passo aqui é tentar chegar no igual a 1. Eu quero que essa equação aqui fique igual a 1. Então, para ficar igual a 1, vou dividir todo mundo por 4. Vou dividir todo mundo por 91 sobre 3. Tá? Com isso, eu vou ter aqui o igual a 1, mas aqui vai ficar indicado. X mais 4 sobre 3 ao cubo. Aqui está vezes 3, dividido por 91 sobre 3. Mesma coisa aqui, vai ficar indicado 4 vezes y mais 3 meios ao quadrado, tudo dividido por 91 sobre 3. Ok? Foi ou não foi? Tá? Mas na minha expressão original, não tem esse coeficiente aqui, ó, 3, nem esse coeficiente 4. Como é que eu faço para tirar esse 3 daqui e esse 4 daqui? Eu não posso dividir todo mundo por 3, senão eu vou mexer com 1 daqui do outro lado. Eu não posso dividir todo mundo por 4, porque senão eu vou alterar com esse 1 aqui também. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse 3 daqui, eu vou apagar esse 3 daqui e vou escrever ele aqui embaixo. Tá? Eu vou escrever ele aqui, ó, como se fosse 9. Aquele 3 lá de cima vem para cá como se fosse 9. E esse 4 daqui, de forma equivalente, ele vem aqui para o denominador como se fosse 1/4. E 1/4 vezes essa fração torna essa fração aqui sobre 12avos. Tá? Então, como eu tinha aqui um coeficiente 3 e um coeficiente 4, eu não poderia simplificar toda a expressão por 3 ou 4, eu só escrevi o 3 no denominador, como se fosse 1/3. E na outra parcela, eu escrevi o 4 no denominador como se fosse 1/4. Entenderam esse passo, gente? Sim ou não? Foi? Então, olha aí, chegamos no padrão da elipse. Pode falar. Foi ou não foi? Não, agora deu para entender, professor. É que eu ainda estava raciocinando aqui, mas deu para entender agora o que foi o passo. É porque eu tinha 3 no numerador. Eu queria escrever esse 3 no denominador. Posso escrever assim, 3 elevado a menos 1, que é equivalente, não é? Sim, Ou sim. 1 sobre 1/3. Foi isso que eu fiz. Eu escrevi o 3 como se fosse 1 sobre 1/3, que é a mesma coisa. Mas é só para deixar aqui o coeficiente 1, como é a forma lá da elipse. Todo mundo viu, gente, esse passo? Não viu? Pode falar que eu explico de outra maneira. Porque acabou. Chegamos no padrão. Ó. Se você chegou até aqui, você sabe que isso aqui é uma elipse de qual centro? Menos 4/3 menos 3 meios. Semi-eixo X vai ser raiz
disso aqui, semi-eixo y vai ser raiz disso aqui. Aqui eu vou deixar indicado, ó, raiz de 91 sobre 3, semi-eixo y, raiz de 91 sobre 12. Tá? Então tá aí o centro e o semi-eixo. Uma vez que você conhece o centro e o semi-eixo, você faz o esboço. Marca o centro, né, e anda tantas unidades para a direita e para a esquerda, quantas unidades são representadas aqui. Ó. É só você ver um valor aproximado para A. Mesma coisa para B. Você mede tantas unidades acima e abaixo, só ver um valor aproximado aqui para o valor de B. Aí faz o esboço. Ok? Eu vou ver que eu fiz esse gabarito, só que eu não... Depois eu vou postar lá. Vou até salvar esse aqui. O que mais, gente? Quem tem mais outra questão aí pra gente trabalhar? Só vai esse aqui. Então, com relação a essa questão, alguma pergunta? Então, beleza. Então, podemos trabalhar outra questão da lista, né, ou similar à da prova. Quem já deu uma olhadinha lá na prova 3. Eu estou falando prova, mas você sabe, né? É aquela questão lá. E a gente pode trabalhar um pouco de exercício, outros exercícios, exemplos, vocês que sabem. A Milena colocou aqui no chat. É isso aí, Milena. Obrigado pela participação. Professor, tem como fazer um... Desculpa. Uma dúvida sobre... Eu esqueci o nome. Quando tem o vetor e um X. É produto vetorial. Produto vetorial. Esqueci minha dúvida. Peraí, deixa eu lembrar. Não é mesmo da Milena, não? A Milena está pedindo aqui para fazer um exemplo de produto vetorial e mostrar como ficaria no gráfico. Ah, tá. Toda vez que eu tiver... Não é produto vetorial não, desculpa. É sobre a multiplicação. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de vetores... Deixa eu desligar meu multiplicador para não dar... Toda vez que eu tiver uma multiplicação de vetores, sempre vai ser um número ou tem alguma diferença? Então, acho que se chama produto escalar. Isso, então. Entre vetores existem vários produtos definidos. O pontinho é produto escalar. Ah, sim. Então não é uma multiplicação normal. Sempre vai ser um número. No caso do escalar. O escalar, o resultado é sempre um número. Ah, entendi. Porque eu vi a multiplicação, na prova tem multiplicação, só que não está escrito escalar. Então, toda vez que tiver a multiplicação simples, sem nada escrito, vai ser o escalar. Isso, na verdade, assim, tem que ter um pontinho. Entre os números reais, a gente não faz diferença. O pontinho é produto, o xizinho é produto. Mas no mundo dos vetores, o pontinho é produto escalar. Ou produto interno. Então, essa era a minha dúvida. Isso. Se sempre que for um pontinho, vai ser o produto escalar. Exato. Essa é a notação oficial. E o xizinho, produto vetorial. Então, no universo de vetores, tem diferença. Pontinho é produto escalar, xizinho é produto vetorial. Tá? Boa observação. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos fazer um exemplo que semelhante, né, que o que a Milena está pedindo, produto vetorial, e mostrar como ficaria no gráfico. Vou colocar aqui a tela da sala de aula. Então, vou fazer um exemplo. Então, produto vetorial também tem uma observação, já falei, mas vale a pena repetir. Só está definido no R3, tá? Porque ele... Para interpretação gráfica, esse exercício é para isso, né? Para a gente ver a interpretação gráfica dessa conta. Ela só faz sentido no R3. Por quê?
você tem um vetor V. Vou desenhar aqui do lado, só um esqueminha. Você tem um vetor W. Existe um terceiro vetor que faz 90 graus com W e ao mesmo tempo faz 90 graus com V. Tá? Que é um vetor normal, a gente chama. Painizão assim. E eu encontro a direção desse vetor normal fazendo o produto vetorial entre V e W. Tá? Então, percebe? Se eu tenho dois vetores, eu posso ter dois vetores e isso aqui me cabe dentro de um plano. Tá? Dois vetores cabem dentro de um plano. Imagina uma mesa. Aqui na minha mesa eu desenho aqui, boto duas canetas, isso me dá a ideia de dois vetores. Se eu faço soma de vetores, aí eu tenho um vetor aqui um vetor aqui, outro vetor. A soma de vetores é o resultante, ainda está nesse plano. Então todas as operações entre vetores no R2 tem como resultante vetores no R2. Agora, quando eu faço uma operação chamada produto vetorial, que é esse produto com um xzinho, o resultado é um terceiro vetor que não está mais naquela dimensão dos dois vetores originais. Então, por isso que essa operação ela não está definida para vetores no R2, apenas para vetores no R3, porque eu estou numa dimensão além. Tá bom? Então é isso. Então, vou supor aqui. Eu posso partir de dois vetores já definidos, as suas componentes, ou posso a partir de dois vetores definidos por dois pontos. Tá? Vocês querem sugerir? Posso começar a questão já com dois vetores V e W, acabou? Ou posso começar a questão dando alguns pontos para você construir o vetor. O que você prefere? Professor, pode ser já dar o ponto direto. Dar o vetor direto? Isso. Ou dar o ponto? O vetor. Dar o vetor, então. Vou supor, então, o vetor V. Você quer sugerir um vetor qualquer? Fala aí 3 componentes para mim. -2, 5 e 3. Não da prova não, né? Não, nem sei. Então tá Acho bom. que não. Não, tô falando de bobeira. Mas vai, né? E o outro? Fala outro para mim, outro vetor. Também não sei, 4, tô falando, mas eu também não sei. 0 Pessoa? Ah. e 6. Pera aí. 6. Tá bom, obrigado. Pode ser o da prova, né? Vai que coincidência acontece. Bom, dois vetores. Quando a gente se refere assim, dois vetores, eu estou supondo que o vetor está partindo da origem e vai até esse ponto. Tá? Ou você pode escrever a notação oficial de vetores. Aqui eu tenho -2 unidades na direção de x, 5 unidades na direção de y e 3 unidades na direção de z. Tá? Então a gente pode usar o IJK, que é a notação oficial de vetores, ou usar uma notação mais prática, que é essa com parênteses. Então, se você... Tanto faz. Na prática, eu gosto de usar o parênteses, que fica mais fácil de trabalhar, fazer continha, o visual é mais limpo. Mas a notação oficial seria usar essa soma, né, com IJK. Nesse aqui, por exemplo, o W seria 4i, 0j e 6k. Ok? Então, essa notação em vermelho seria a notação oficial desses vetores aqui que eu já escrevi em azul. Tá bom? Professor, por que o 0 não aparece? Porque 0 vezes j dá 0. Entende? Ah, tá. Se você apagar aqui, eu posso apagar. Deixa eu apagar aqui e colocar, mas depois não preciso escrever 0j. Então vou botar aqui, ó, mais 0j mais 3k. Ah, mais 0 vezes qualquer coisa. Não, mas no gráfico eu preciso indicar, né? Ou não? Você quer ver já a interpretação gráfica disso? Vamos fazer aqui então, pra gente ver. É porque como não colocou, aí eu achei que no gráfico também não fosse aparecer esse ponto. Desculpa, o telefone tocou aqui.
Deixa eu fazer na outra tela, ficar melhor. Copiar aqui para outra tela. Ô, professor, tu colocou 3K ali, só que é 6. E é verdade. Ficou a mão. Pensei uma coisa e escrevi outra. Obrigado. Aqui é 6. Então, ou posso escrever simplesmente 4i mais 6k. Vai dar certinho, né? Então, vou pegar isso aqui e colocar na outra tela para a gente fazer já isso, para você já entender isso geometricamente. É claro que ficar desenhando vetores no R3 não é nada prático, tá? No R2 já dá um trabalho, no R3 dá um trabalho um pouco maior. Mas a gente está aqui para isso. Né? Pelo menos de forma didática a gente tenta, mas isso assim, geralmente quem trabalha, né, e precisa interpretar esses vetores, pode usar um software que vai representar esses vetores no R3. Até o GeoGebra 3D faz isso. Então vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Então o sistema coordenado X, Y e Z, que é o sistema no R3. Eu coloquei um vídeo para vocês de vetores no R3, tá? Então quem não viu ainda pode ver lá que eu faço. É bem simples, só com as ideias de vetores no R3, uma vez que a gente já fez isso aqui com os vetores no R2. Então aqui o vetor V, por exemplo, ele tem quantas unidades na direção de X? Menos 2. Então é menos 2. Então é 2 unidades lá para trás. O vetor V tem aqui, ó, 2 unidades na componente X, 5 unidades na componente Y. Positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então se fosse só 2 componentes, ele estaria aqui, ó, 5 em Y e menos 2 unidades em X. Então um pontilhado aqui, ó, paralelo ao eixo Y, um pontilhado paralelo ao eixo X. Eu estaria nessa posição. Se o Z fosse 0, eu estaria no chão aqui. Mas o Z não é 0. O Z vale quanto? O Z vale 3. Então dessa posição aqui você vai levantar quantas unidades? Você vai subir quantas unidades? 1, 2, 3. Então, o meu vetor vem até esse ponto. Então, eu marquei um ponto ali, o ponto menos 2, 5 e 3. E vou supor que o vetor V sai da origem e vai até esse ponto. Ok? Esse é o vetor V. Ele sai da origem e vem até esse ponto. X menos 2, Y 5 e Z 3. Com relação ao vetor V, alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para o W. O W ele tem 4 unidades, né? Ele é definido assim, 4 unidades na direção de X. Então ele está aqui para frente, ó. A professora perguntaram no chat. Perguntaram? Ah, que meu celular não viu. O professor pode calcular o ângulo entre os vetores? Sim. Dá para calcular o ângulo entre os vetores. Vamos acabar de representá-los aqui. Calculo o produto vetorial e depois a gente calcula também o ângulo entre eles. É isso, Vitor, que você está se referindo? O ângulo, calcular o ângulo entre esses dois vetores? Existe um ângulo aqui, ó. Θ. Isso, beleza. Então tá, depois a gente calcula esse ângulo θ também. Que é a mesma regrinha que a gente usa para vetores no R2. Que a gente já comentou aqui no nosso encontro semana passada. Então, continuando. Vou representar aqui no sistema tridimensional o vetor W. 4 unidades na componente X, positiva. 0 unidade na componente Y, então quer dizer que ele está aqui, ó, nesse plano. Se ele tem X igual a 0, Y igual a 0, quer dizer que está nesse plano aqui que sai da tela. Tá? Então eu vou 0 unidades em Y e 6 unidades em Z. Então eu vou subir aqui 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu aqui, ó, 6 unidades. Pontilhado em paralelo a Z, pontilhado paralelo a X. Então o ponto final é esse. Esse aqui é o ponto final do vetor. Vou colocar aqui de outra cor.
colocar de preto, vamos ver se vai. Olha aqui, o vetor em preto é o vetor W. O vetor W sai da origem e vem até esse ponto. O ponto 4, 0, 6. E o vetor V sai da origem e vai até aquele ponto. O pontos -2, 5 e 3. Ok? Professor, por que os dois saíram da origem? Oi? Por que os dois saíram da origem? Então, se um vetor foi definido direto assim, dizendo assim, o que define um vetor é quantas unidades ele tem na direção de x, de y e de z. Não importa a localização dele. Aqui dá pra gente abusar. Ó. Se eu pegar esse vetor, como é que é? Vou recortar ele, né? Quero recortar. Se eu pegar esse vetor W, recortar ele daqui e colocar ele em outra posição no meu espaço, se eu colocar ele aqui na frente, ele é outro vetor ou ele é o mesmo vetor? Ele é o mesmo. Se ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo tamanho, ele é o mesmo. Se eu pegar ele e colocar lá atrás, é outro vetor ou é o mesmo vetor? Observa, se ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo tamanho, é o mesmo vetor, não importa a localização dele no espaço. Tá? Então a gente coloca os vetores todos na origem para poder trabalhar as operações entre eles. Então se o vetor vem definido dessa maneira aqui, ó, com I, J, K, é supondo partindo da origem. Partindo da origem, eu tenho -2 unidades na componente X, mais 5 na componente Y, mais 3 na componente Z. Tá? Se você quiser realmente se referir ao vetor partindo de outro ponto diferente da origem, aí você vai usar aquela definição de vetor dado por 2 pontos. O vetor V é um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Aí você tem que explicitar quem é o ponto A, quem é o ponto B. Aí você escolhe a posição inicial do vetor e o ponto B é a posição final. Aí você representa a setinha em outra localização do espaço tridimensional, diferente da origem. Tá claro? Consegui responder a sua pergunta? Mais ou menos. Como é que eu estou raciocinando ainda? Tá. Então, assim, para facilitar as contas, você traz todos os vetores para a origem. Tá? Porque o que importa em um vetor é o deslocamento que ele tem. Tá? Na direção de X, de Y e de Z. Se eu tiver... Porque você sempre começa do X e depois vai para o Y. E dali formar o ponto. Isso. Né? Isso. E se os primeiros números forem um número qualquer e um 0, para onde vai meu ponto? Como o vetor W? Aqui é um número qualquer, 4, e o segundo é 0. Isso. Vou fazer aqui embaixo. Fala para mim aí, qual é um ponto que você quer marcar no R3? Que é X, Y, Z. Ambos positivos. A parte de X negativa a gente representa lá atrás. A parte de Z negativo eu represento aqui embaixo, pontilhado. E a parte de Y negativo eu represento aqui para a esquerda. Tá? Eu quero marcar um ponto. Fala um ponto aí para mim que tenha 0 em uma das suas componentes. Por exemplo, se no X for 4 e no Y for 0... E no Z? For 2. 2. Então, onde está esse ponto? Uma vez que o Y é 0, o que é Y igual a 0? O que representa Y igual a 0? Quer dizer que eu não tenho nenhum deslocamento para a direita nem para a esquerda. Dizer que o Y é igual a 0 quer dizer que eu estou em cima aqui do eixo X, na direção do eixo X. Tá?
Então, olha, eu vou sair da origem 4 unidades positivas para x. 1, 2, 3, 4. Então, se eu ler isso aqui, ó, x igual a 4, quer dizer que eu me afastei da origem na direção de x 4 unidades. Eu vou me afastar agora na direção de y. Quantas unidades? Nenhuma. Ou seja, a partir daqui, eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Tá? Eu vou permanecer aqui. O zero tem esse significado. Você vai permanecer nessa direção aqui do zero. É como se fosse nessa direção mesmo. Então você está aqui. Vou botar aqui um xzinho. Então agora você vai só subir ou descer. Depende das unidades que estão registradas no Z. Aqui eu tenho 2 unidades positivas. Então eu vou subir 2 unidades. Então essa é a posição final. Esse é o ponto, se eu chamar isso aqui de ponto A, esse é o ponto A. Tá? Olha aqui, ele tá nessa parede aqui. Como se fosse uma parede que sai da tela. Né? Essa parede que definida pelo eixo XZ, ela sai da tela do computador. Ela sai da tela se afastando 4 unidades aqui para fora e sobe 2 unidades na direção de Z. Quer falar outro exemplo, outro ponto para a gente comparar? Pode ser com números negativos, professor. Fala então. Fala para mim os 3 componentes. Menos 3. 2. Menos 5. Esse aqui eu vou chamar de ponto B. Vou sair da origem e vou na direção de x negativo, né, 3 unidades. Então agora eu estou 1, 2, 3 unidades. Vai para trás. Menos 3. Na direção de y, eu vou 2 unidades para a direita. Então aqui, ó, 1, 2. Então, a princípio, eu estou aqui, ó, nessa quina. Agora eu posso subir ou descer, ou ficar aqui. Depende do valor do z. Se z for 0, eu vou ficar aqui mesmo, nesse x. Se o z for positivo, eu vou subir algumas unidades. Se o z for negativo, eu vou descer algumas unidades. Tá bom? Esse, assim, é isso que a gente pode fazer. Porque o que a gente está fazendo aqui é um abuso, né? A gente está tentando desenhar algo tridimensional num papel, na tela do computador, que é algo bidimensional. Então a gente tenta usar algumas estratégias de perspectiva, de projeção, esse pontilhado, para tentar dar um ponto de visão assim de profundidade, mas é um desafio. Agora eu vou descer 5 unidades. Ó. O que eu posso fazer? A partir dessa posição, eu traço um pontilhado para baixo. E aqui, claro, era para ter uma escala certinha, tá? Estou fazendo no olhômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Desci 5 unidades. Eu estou lá atrás e desci 5 unidades. Esse é o ponto B. Tá? Então fazer esses pontilhados me dá a noção, né, em qual direção eu estou, qual ponto que é esse, enfim. Ok? Daqui, ó, eu posso ligar o ponto A ao ponto B. Não posso? E daí eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor. Mas o que define esse vetor, eu falo assim, esse aqui é o vetor V. É um vetor que sai do ponto A até o ponto B. Olha lá, é um vetor que não parte da origem. Ele parte do ponto A. Mas se você quiser transladar ele para a origem... Gente, meu computador desligou. Vou acompanhar aqui você só pelo celular um minutinho. Deixa eu reiniciar ele. Se eu quiser transladar ele para a origem, eu vou colocar B menos A. Tá? E fazer as operações. A primeira componente do B menos a primeira do A. A segunda componente do B menos a segunda componente do A. A terceira componente do B menos a terceira componente do A. Aí você vai ter um vetor resultante que é só um ponto final do vetor equivalente, supondo que ele está partindo da origem. Tá bom? Deixa eu ligar aqui. Mas aí se subtrair, e vai ter um único ponto
Partindo da origem, esse vetor vai ser de A em B. Então, esse vetor é equivalente ao vetor de A a B, só que ele foi arrastado lá para a origem. É como se fosse um elemento, né? Uma pessoa que está na posição aqui na frente, ela ficou lá na origem, a posição dela foi lá para a origem. Entendi, tá, mas tem o mesmo tamanho, é o mesmo vetor. A mesma direção e o mesmo sentido. Se o vetor tem a mesma direção, o mesmo tamanho, o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Não importa a localização dele no espaço. O computador esquentou. Olha onde foi. Tá indo. Tá bom? Alguém tem alguma enquanto meu computador reinicia aqui, gente, alguém tem alguma pergunta assim conceitual que eu gostaria que aproveitar aí para falar? Oi? Eu queria tirar a dúvida. Ali o vetor estava AB e no sentido AB, porque isso foi referido na formação, não é? Isso, poderia ser... BA seria o sentido contrário. Exato. Aí se eu coloco BA, é o mesmo vetor ou é outro vetor? Seria um vetor de sentido diferente. Exatamente. Isso aí, muito bem. Se você coloca um vetor e escreve lá de B para A, é um vetor que tem o mesmo tamanho e tem a mesma direção, só que tem um sentido diferente. É um outro vetor, tá? Bem parecido com esse, só que tem um sentido diferente. Por ter sentido diferente, não é o mesmo, é outro. A gente fala que é outro. Ali é o oposto do vetor original. Tá bom? Entendi. Obrigado. Beleza. Só que eu acho que quem apagou aqui minha... que eu estava fazendo. Eu fiz o vetor V e o vetor W. A gente queria fazer... Eu representei eles geometricamente, né? Agora eu queria fazer o produto vetorial entre eles. Acho que eu não salvei aqui a tela. Alguém chegou a notar os componentes do vetor? V é menos 2, 5, 3. Tem que manter aqui, quando eu abrir eu falo, tá bom? Deixa eu abrir aqui. O computador esquentou mesmo. Acho que a mesa aqui, digitalizadora ligada nele, tá... Também tá ligado aqui desde cedo. Só um minutinho, gente, tá aí. Apagou mesmo. Professor, na outra aula você tinha ensinado como fazer alguma coisa na calculadora. Era calcular o ângulo? Sim, assim, dá para calcular a diagonal.
Eu falei sobre usar a tecla POL, que calcula a diagonal de um... Diagonal não, né? A hipotenusa de um triângulo, ou calcula também o tamanho do vetor. E para calcular o ângulo entre os vetores, a gente usa a regrinha do arco-cosseno. Aí eu falei também da tecla arco-cosseno. Ah, é essa tecla aí que eu quero. Isso. Vamos fazer exemplo. Porque eu fui tentar fazer na calculadora, não consegui. E eu não lembro qual vídeo que tinha essa explicação. O seu áudio tá dando lag. Só um minutinho, gente. Deixa eu atualizar aqui minha mesa. Pronto, vamos lá. Voltou. Então eu tinha o vetor V. Fala para mim de novo a componente. Vou escrever no chat. 3. Menos 2, o quê? 5 e 3. 5 e 3. E o vetor W? 4, 0 e 6. 4, 0 e 6. Eu tinha feito no gráfico, né? Esses dois vetores. Isso. Tá? Então tinha feito lá, o vetor V estava para cá, o vetor W, sei lá, estava para cá, não sei. Enfim, depois a gente faz isso de novo, se for o caso. Mas vamos para a conta agora. Quero calcular o produto vetorial. Vetor V, xzinho, vetor W. O xzinho agora não é produto simplesmente, é o produto vetorial. Como você calcula o produto vetorial? É o determinante de uma matriz 3×3. Então aqui eu tenho o vetor I, J e K. Vou colocar os componentes do vetor V, no caso, menos 2, 5 e 3 na linha seguinte, e na outra linha o outro vetor. 4, 0 e 6. Tá? Você vai calcular esse determinante. Você pode calcular o determinante de uma matriz 3×3 pelo método de Sarri ou pelo método de Laplace. Resolva pelo método que você preferir. Tá bom? Então, vou fazer aqui por Sarri. Vou repetir as duas primeiras colunas. I, menos 2 e 4. Vou salvar. Vou salvando. Se esquentar de novo. Ok. Então, coluna 1, 1 menos 2, 4. Coluna 2, J, 5 e 0. Você multiplica. Quanto que é o produto aqui dessa diagonal? Ó, I vezes 5 vezes 6. Dá 30i. Deixa aqui anotado. E das duas diagonais paralelas aqui, ó. Quanto que é o produto dessa diagonal aqui? J vezes 3 vezes 4. Exato. E da última diagonal? Aqui tem um 0. Esse produto vai dar 0. Tá? 0K. Ou simplesmente 0. Feito isso, você vai fazer agora a diagonal secundária. Quanto que é o produto da diagonal secundária? 20K. Só que essa aqui a gente troca o sinal. Tá? O macete do Sarri é assim. O produto da diagonal principal mantém. E o produto da diagonal secundária você inverte o sinal. E das outras duas também. O produto aqui é 0. Não tenho que inverter. O produto aqui é menos 12. Invertendo o sinal, vai dar 12 positivo. Tá? Então é isso. Ó. Esse é o método de Sarri. Quanto que é a resposta? Quantas unidades em I nós temos? 30 mais nada. Então eu tenho 30 unidades na componente X. Quantas unidades definem esse vetor pela componente Y no J? Eu tenho 12 mais 12. Então eu tenho 24 unidades em J. Em Z, no K, eu tenho 0 menos 20. Esse resultado aqui, o resultado de um produto vetorial é um vetor.
Agora há pouco a gente falou de outro vetor, né? de outra conta. O resultado de um produto escalar é um escalar. É um número. O resultado do produto vetorial não é um número, é um vetor. Então isso aqui representa um vetor, representa uma seta. Tem direção, tem tamanho, tem sentido. Ok? Só que qual é a curiosidade? Se você fizer esse vetor lá no mesmo gráfico, você tem o vetor V, você tem o vetor W. Se você colocar esse vetor aqui, que nós encontramos, no mesmo gráfico, você vai poder observar, né, claro, você tem que fazer na escala certinha e tudo mais, que ele faz 90 graus, tanto com V, tanto com W. Tá? Então esse vetor aqui, resultante do produto vetorial, se você fizer ele no mesmo sistema de coordenadas, foi isso que eu pedi lá na prova, né? Só para você ver isso. Você vai fazer a continha, depois vai colocar os três no mesmo gráfico. Para você tentar ter essa noção que ele faz 90 graus com ambos. Ou você pode fazer uma conta. Se você fizer, olha só, o V, produto escalar com o V vezes o W, tem que dar 0. Tá? A conta que eu faço para poder conferir se o meu produto vetorial está certo é essa. Uma vez que eu sei que esse vetor faz 90 graus com V e também com W, se eu calcular o produto escalar, o resultado é 0. Como é que você faz o produto escalar entre dois vetores? É só multiplicar as componentes. Multiplica aqui a componente de V, menos 2, 5 e 3, produto escalar com o produto vetorial ali, resultante, que é 30, 24 e 20. Tem que dar 0. Se não tiver 0, porque a nossa continha está errada. A gente volta ali e corrige de novo. No VL você botou 30, é 3 só. É 3 só? Por quê? Não, no vetor V, você botou menos 2, 5 e 30. Ah, sim, verdade. Obrigado. Pronto, o vetor V está aqui, né? Isso aí, obrigado. Primeiro vezes a primeira componente vezes a primeira componente, dá menos 60. Segunda vezes a segunda, 5 vezes 24, aqui é... Ih, o computador desligou de novo. 30 vezes 24, multiplica, gente, a segunda vezes a segunda. 120. Vou reiniciar mais uma vez. 120. Positivo, não é? E a terceira vezes a terceira? Menos 60 de novo. Menos 60. Então eu vou ter menos 60 mais 120 menos 60. Eu vou operar esses três valores, vai dar 0, não vai? Vai. Sim. Vai ou não vai? A primeira componente vezes a primeira, menos 60. A segunda vezes a segunda, mais 120. A terceira vezes a terceira, menos 60. Eu vou ter ali menos 120 mais 120, vai dar 0. De fato. Quando você faz o produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares, o produto escalar é sempre 0. Se eu fizer essa mesma conta com W, tem que dar 0 também. Tá? Esse dá pra gente acompanhar aí só falando. Enquanto meu computador reinicia aqui mais uma vez. Se eu fizer lá o W, a primeira do W vezes a primeira ali do resultante. Fala pra mim. 4 vezes 30. Fala pra mim as componentes de W. Não, tá aqui. 406. 406. E o meu resultante ali do produto vetorial foi 30, não é isso? 30, 24 menos 20. 24 menos 20. Então a primeira vezes a primeira? 120. Segunda vezes a segunda? 0. Dá 0. Terceira vezes a terceira? 120. Menos 120. Somei tudo, vai cancelar, deu 0. Ou seja, produto escalar entre dois vetores deu 0, quer dizer que esses dois vetores são perpendiculares. Então, mesmo sem eu ver o gráfico, ao fazer essa conta, eu confirmo que eles são perpendiculares. Tá? E acaba sendo uma prova real, né? Quando você faz lá o produto vetorial
quer saber se está certo, multiplica assim rapidinho. Multiplica lá pelo vetor por um, depois pelo outro, e vê se o produto escalar deu zero. Se deu zero, o resultado está certo. Tá bom? Professor, Oi? Pode falar, Lucas. tá. Pode acontecer de, por exemplo, o vetor V multiplicando o resultante dá zero e o W multiplicando o resultante não dá zero? Não. Se o resultante é de V vezes W, produto vetorial, ele tem que dar zero, porque o produto vetorial ele é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Ele tem essa característica. Tá? Por isso que eu estou falando que serve como prova real. Se você fizer isso e não deu zero, quer dizer que está errada a conta. Volta lá, revisa a continha, que pode ter algum erro de conta. Porque ele tem que dar zero. Ok? Professor, Oi? o produto vetorial, ele sempre vai partir da origem? Ele sempre vai partir do ponto inicial de ambos os vetores. Se você levou os dois vetores para a origem, o produto vetorial vai partir da origem também. E sim, posso falar que sim. Porque o jeito que a gente está fazendo a conta, a gente está supondo que o vetor V partiu da origem, por isso a gente se refere só ao ponto final. A gente está supondo que o vetor W parte da origem. Então, é isso. Posso falar assim, que o produto vetorial parte da origem também. O resultado ali é supondo partir da origem até aquele ponto. Mas e se os outros dois vetores não estiverem na origem? O vetorial vai partir da origem do mesmo jeito? Sim, se para você fazer o produto vetorial, você tem que trazer os vetores para a origem. Entende? Você faz o ponto final menos o ponto inicial, com isso você translada ele para a origem. Tá? Se você quiser depois voltar para onde estava o vetor V e o W na forma original, dá até para você transladar o vetor e tudo mais. Trabalhar isso no R3. Mas a operação toda é para a origem. Se ele não sempre tem que estar na origem, ou se tiver em outro ponto do gráfico, o vetorial pode partir desse mesmo ponto, não estando na origem, ou eu preciso fazer isso? Não, tem que trazer para a origem. Tá bom. Todas as operações entre vetores, você traz esses vetores para a origem, para poder, né, trabalhar ali de forma... meu vetor, eu tenho um vetor aqui no x igual a 1 e tem outro vetor lá no x igual a 50. Eu trago aqui para cá. Se eu vou somar os dois, trago, né, ambos para a origem para poder comparar ali, colocar um depois do outro na sequência, para poder ter aquela interpretação geométrica da soma e assim por diante. Você traz todo mundo para a origem. Tá bom? Deixa eu abrir aqui, tá abrindo de novo o computador. Professor, Oi? se o seu computador continuar reiniciando, você podia abrir a câmera e gravar na folha de papel mesmo. Não, eu vou pegar o computador do meu filho. Vocês me dão 5 minutinhos, 2 minutinhos para trocar de computador? É que o meu tá ligado desde cedo. Eu vou ter que comprar aquela base. Não tem uma base que mantém a temperatura? Tem sim, tem ventiladorzinho que fica embaixo. Isso, Ele tá avisando aqui que a temperatura tá alta. Vocês me dão 2 minutinhos que eu vou pegar o do meu filho rapidinho. Peraí.
Voltei. Abriu num jogo aqui. Eu nem sei o que é. Pronto, gente, voltei. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Você vai aparecer a tela aí. Apareceu. Você apareceu? Eu tive que sair de um jogo aqui, que ele deixou aberto num jogo. Mas é isso aí. Fala, gente, que a gente pode continuar. Com relação ao produto vetorial. Deixa eu tirar aqui meu áudio. Com relação ao produto... Com relação ao produto vetorial, tá claro? Dado um vetor, produto vetorial com outro vetor, o resultado é um terceiro vetor perpendicular tanto ao primeiro quanto ao segundo. Tá? Então,
tentar entender isso geometricamente e fazer a continha, né, que é o cálculo de um determinante. Tá? Professor, a Marcela pediu para você fazer mais um igual aquele. Você estava Mais um fazendo exemplo? antes. Isso. Beleza. Ela quer sugerir uma questão aí? Quer falar para mim os vetores? Não consigo escrever aqui. Deixa eu ver. Vou fazer aqui, ó. Ela falou que você pode escolher. Posso escolher? Então vamos ver. Ó. Querem pegar um exercício da lista? Pode ser também. Então, assim, para essa semana, a ideia é essa, né? Você trabalhar com soma de vetores, saber a questão de soma, subtração. Professor, o que tem que fazer mesmo quando você tem o vetor igual tipo assim, o vetor AB juntos? Um vetor dado definido a partir de 2 pontos. É isso? Não sei. Tipo, V com a setinha é igual a AB, a seta em cima dos dois. O que tem que fazer? Então, A maiúsculo quer dizer um ponto. B maiúsculo quer dizer outro ponto. Com a setinha em cima, quer dizer que esse vetor sai do primeiro ponto e vai até o segundo ponto. Então, quando eu escrevo que um vetor V é igual ao vetor AB, quer dizer que o vetor V foi definido a partir de 2 pontos. Tá? Então é só você fazer... Você pode marcar o ponto A lá no R3, marcar o ponto B lá no R3 e ligar esses 2 pontos que você vai ver o vetor. Ou você pode fazer o ponto B menos o ponto A, para você ver ali qual é a variação no X, no Y e no Z. Tá? Aí é o que define o vetor. Você vai ver lá quantas unidades tem na componente X, quantas unidades tem na componente Y, e assim por diante. Tá bom? Por exemplo, quando eu escrevo aqui assim, ó, vetor V é o vetor AB. É um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Tá? Fala para mim aí um ponto qualquer A. Eu quero... o meu ponto inicial A é o ponto 3, é o ponto 0 e o 304. Tá bom? E o ponto B é um outro ponto. É o ponto que está lá no outro plano. É 0, 3 e 5. Se você fizer o gráfico disso aqui, o ponto A, ele está aqui, ó. O ponto A ele tem 3 unidades na componente X. Está mais ou menos por aqui. A direção de X, 0 na componente Y. Mas sobe 4. 1, 2, 3, 4. O ponto A está aqui. Está na direção do X3, Y0 e Z4. O X é 3. Aqui é sempre X, tá? Aqui é Y. E aqui é Z. Então o ponto A está aqui em cima. Esse aqui é o ponto A. Ponto B. O X é 0. O Y agora que é 3. E o Z é 5.
A Z5 está aqui em cima. O ponto B está aqui em cima. Então, ponto, letra maiúscula, se refere a ponto. Tá bom? Se eu ligar esses dois pontos, ponto A ligado ao ponto B, eu tenho um vetor. Então, está aqui o vetor AB. Esse vetor AB, ele está saindo do ponto A e vai até o ponto B. Ele não está saindo da origem. Mas eu quero escrever ele lá na origem. É só você fazer B menos A. Tá bom? Faz B menos A. Pega ali a componente B, a componente que é 0,35. Menos o ponto B, 3,04. Então, lá na questão da prova, eu peço isso. O vetor V é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. E dou os 3 pontos. Então, para você achar a componente do vetor V simples, para você poder fazer as contas, a primeira coisa que você vai fazer lá no item A é isso. É definir o vetor V. O vetor V, afinal de contas, é o quê? Faz ali a primeira componente do B menos a primeira do A. 0 menos 3, A é menos 3. Se eu fizer a segunda componente do B menos a segunda do A, 3 menos nada, A é 3. E a terceira componente menos a terceira, A é 1. Então, o que define mesmo o vetor V é isso. Se você quiser escrever ele agora partindo da origem, vai ser nessa forma. Ó. São 3 unidades. 3 unidades aqui atrás. Tá? Então, 1, 2, 3 unidades lá atrás. 3 unidades para X, 3 unidades para Y. Então está aqui na direção do 3. E sobe uma unidade só. Então, um vetor V que sai da origem e vai até esse ponto é o mesmo vetor. Tá? Tem a mesma direção? Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo tamanho? Tem. Então é o mesmo vetor. É isso que define o vetor. Ok? Então você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai pegar o vetor V. O vetor V é dado por AB. Você vai fazer B menos A. Porque você vai fazer o ponto B, menos, o ponto final, menos o ponto inicial. Daí você vai ter a definição, né, direta do vetor V. Ok? Isso eu peço lá no item A. No item B, eu peço para você fazer isso com o vetor W. O vetor W sai do ponto A e vai até o ponto C. Então você vai fazer isso para o vetor W também. Então o resultado que você achar no item A e no item B, você vai utilizar nos outros itens, operando, né, o vetor W com o vetor V. Ok? Mas aí, no caso, você só vai querer a operação ou vai querer também que a gente faça o gráfico na número 1? Porque, pelo que eu vi, só pede gráfico na número 2. Não precisa fazer gráfico, não. É só operação mesmo, só a continha. Então tá bem. Tá bom? Tá bom. Beleza. Professor, pode fazer 25 da seção 12.2. E agora eu tô no computador do meu filho. Você pode falar pra mim? Qual que é? Posso. Eu posso apagar isso aqui, gente? No computador eu tava com tudo ali, agora vou apagar isso aqui, tá? O que pede na questão 25? Pede para determinar o vetor unitário. Aí o dado que ele dá é 8i menos j mais 4k. Então isso é um vetor, né? Isso. 8i. Quantos j's? Um só, menos j mais 4k. J. Isso. Menos j mais 4k. Mais 4k. Então, isso aqui é a notação exclusiva, né, oficial de vetor. Esse aqui é um vetor no R3. Esse vetor ele tem 8 unidades na direção de x, 1 unidade na direção de y, menos 1 unidade na direção de y e 4 na direção de z. Tá, esse vetor aqui eu vou chamar de vetor V.
Ele quer o vetor unitário. Esse vetor V, ele é unitário? O que é um vetor unitário? Vetor unitário é um vetor que tem tamanho 1. É como se fosse a unidade, né, daquela família de vetores, que tem aquela mesma direção e aquele mesmo sentido. Então vou calcular esse vetor V aqui para ver qual é o tamanho dele. Como é que você calcula o tamanho de um vetor? Vou calcular a raiz quadrada. Primeira componente ao quadrado, mais segunda componente ao quadrado, mais terceira componente ao quadrado. Ali é menos 1, mas fica ao quadrado, vai ficar mais 1 mesmo. Tá? Então o vetor V vai ter esse tamanho aqui. Ó. Vai ser raiz quadrada de 64, 8 ao quadrado, mais 1, mais 16. Será que dá a raiz inteira? Dá não, né? 64, 70, 81, 81. É isso? 64, 70, 81. Deu uma raiz aí. Dá para simplificar. Então o vetor V, ele não é um vetor unitário. Ele tem tamanho 9. Então para eu escrever um vetor unitário, que eu vou chamar de U, que tem a mesma direção e sentido do vetor V, é só você pegar o vetor V e dividir ele pelo tamanho dele. Só isso. Tá? Em outras palavras, dividir cada componente pelo tamanho dele. Então ali vai ficar 8i dividido por 9, então vai ficar, na verdade, 8 nonos. Na componente i vai ser 8 nonos. Na componente j vai ser menos 1 nono. E na componente k vai ser 4 nonos. Esse vetor u agora, ele é o vetor v multiplicado por 1 nono. É como se eu pegasse assim o vetor v e multiplicasse ele por 1 nono. Aí agora nós temos aquela interpretação, né? A gente pode interpretar isso aqui é uma coisa passiva de interpretação. Quando eu pego um vetor e multiplico por uma constante, na prática é só multiplicar cada componente por aquela constante. Mas é uma constante positiva, então eu não altero o sentido. Ah, mas é uma constante menor do que 1, entre 0 e 1. Então quer dizer que esse vetor ele foi reduzido de tamanho. Tá? Quando eu multiplico por uma constante positiva maior do que 1, eu amplio o vetor. Quando eu multiplico um vetor por uma constante entre 0 e 1, eu reduzo ele. E aqui eu estou reduzindo quanto? Estou reduzindo por 9, em 9 partes. Então ele tinha tamanho 9, o vetor resultante vai ter tamanho 1. Tá? Então o vetor U aqui, que é o V dividido por tamanho de V, é um vetor que tem a mesma direção e sentido que o vetor V original. Só que ele tem tamanho 1. É o que a gente chama de versor. E é sempre assim. Dado qualquer vetor, quando você precisar transformar ele em unitário, basta dividir ele pela sua magnitude. Ok? Professor, pode usar um exemplo, por exemplo, o vetor V e um outro vetor para calcular o ângulo? Vamos calcular o ângulo? Pode ser. Então, com relação aqui ao versor, posso apagar? Por mim, pode. Pode. Então, beleza. Vou apagar aqui. São dados 2 vetores. Como calcular o ângulo entre eles? Vamos lá. Vamos para os nossos vetores novamente. Vetor V. Fala aí um vetor. Vetor V, sei lá, o vetor é 2, 0 e 3. Vetor W é um vetor
4, 1 e 5. Tá? Com essa notação aqui bem simples, supondo que ele sai da origem e vai até esse ponto. Tá claro? O ângulo entre eles tem a ver com o produto escalar. Então, se você calcular o produto escalar e der 0, eu já sei que o ângulo entre eles é 90 graus. Tá? Então, eu vou calcular aqui o produto escalar, só para mim ter essa perspectiva. Quanto que é o produto escalar entre esses dois? Primeira vezes a primeira, dá 8. Segunda vezes a segunda, dá 0. Terceira vezes a terceira, dá 15. E o resultado do produto escalar é um escalar ou é um vetor? O resultado do produto escalar é um escalar, como o próprio nome diz. Também a gente pode chamar de produto interno. Vocês virem, né, em algum outro livro, outra disciplina, alguém fala de produto interno, é a mesma coisa. Produto interno é o produto escalar. É outro termo, mas se refere à mesma conta. Então, o resultado de um produto interno é um número. Então, aqui 15 mais 8 é 23. Se fosse 0, o ângulo entre eles seria 90 graus. Não precisava nem fazer conta. Mas não é 0. Então, eu sei que o ângulo entre eles não é 90 graus. Mas é quanto? Vou usar a mesma regrinha que a gente usou para ver ângulos, para medir o ângulo, né, entre vetores lá no R2. Aqui vai ser o arco cosseno. Arco cosseno do produto setorial entre esses dois vetores, dividido pelo produto do tamanho. Eu tenho o tamanho do vetor V dividido pelo tamanho do vetor W. Em outras palavras, também eu posso ver assim, se você olhar aqui, isso aqui é o vetor unitário de V vezes o vetor unitário de W. Tá? É o produto entre os dois vetores unitários. Você vai calcular o arco tangente. Também posso pensar dessa forma. Então aqui nós temos arco cosseno. Falei arco tangente, né? Mas é arco cosseno. V vezes W é 23. Agora, o tamanho. Vou calcular aqui a parte, tá? Tamanho do vetor V. Raiz quadrada da primeira componente ao quadrado. Primeira componente ao quadrado é 4. Segunda componente ao quadrado é 0. Terceira componente ao quadrado é 9. Então, o tamanho do vetor V, raiz quadrada de 13, raiz de 13. Tamanho do vetor W. Raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, 16. Mais a segunda componente ao quadrado, 1. Mais a terceira componente ao quadrado, 25. Tá? Então aí, 25 mais 1, 26, 32, 42. Confere aí, gente, se a continha está certa. 20, 30, 36, 41, 42. Então aqui nós temos raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 42. Produto entre as raízes é a raiz do produto. Então, se você quiser ainda resumir, reduzir, né, pode reduzir. Temos aqui o arco cosseno de 23 dividido por uma raiz só. É só você fazer ali 13 vezes 42. Dá 546, professor. 500 e 46. 46. Tá bom, então. É um concurso, eu vou deixar indicado, né? Se eu estivesse fazendo uma questão como essa, discursiva, num concurso qualquer, eu ia deixar indicado aqui, caso não pudesse usar a calculadora. Não, mas eu estou usando a calculadora, então eu posso dar um valor aqui aproximado desse ângulo? Posso. Então, se tem a calculadora em mãos aí, eu vou pegar aqui, a minha está aqui, ó. Minha calculadora já está já com um Dzinho aqui escrito lá no cantinho. Então, o Dzinho ali quer dizer que ela já está em graus, tá? Então, a minha resposta vai ser em graus. Então, eu vou fazer, ó, 23 dividido por raiz de 546.
Então, essa divisão, 23 dividido por raiz de 546, deu 0,98. Tá? Mas eu não vou apagar isso não, deu mais coisa. Como que você fez essa conta? Que o senhor fez essa conta? Na calculadora. Oi? Eu não consegui fazer essa conta na calculadora. Qual Com o conta? ângulo. Do ângulo. Não, você está com a calculadora científica aí em mãos? Tô. Tá, vamos fazer junto então. Tá. Então, arco, cosseno. Só que a minha calculadora deu mais coisas aqui, tá? Eu gosto, é bom você fazer de uma vez só. Então eu vou dividir, ó, 23 dividido por raiz de 546. Então aqui dentro deu 0,98, 43, 0,9, é uma dízima. Tá? Aqui eu vou escrever 0,98, mas tem mais coisa. O certo é você não apagar esse valor da memória para você usar todas as casas aí. É aproximadamente isso. Tá? Se você dividiu aí 23 dividido por raiz de 546, você achou 0,98 e mais alguma coisa, não achou? Isso. Então, deixa aí na calculadora essa dízima. Não apaga não. Eu registrei aqui só para a gente acompanhar. Mas eu vou fazer direto. Ó. Agora eu vou apertar a tecla do cosseno elevado a menos 1. Acha a tecla do cosseno aí normal. Tá? Geralmente o arco cosseno é o segundo comando dessa tecla. A minha aqui tá assim, ó. Tem a tecla do cosseno. Ela no shift, né? Isso, você vai, aperta o shift e a tecla do cosseno. Menos 1. Isso, e confirma no igual. Deu 10 ponto 16. Vários números, isso. Mas aí como que eu vou saber se o meu tá em graus ou tá... Então, procura, olha só, vê se não tem uma letra D escrita aí em algum cantinho da sua calculadora na tela. Tem, na tela. No cantinho. D é o graus. Tá. Você Tá quer ótimo. mudar? Se você quiser mudar, você faz o seguinte, deixa eu terminar aqui, deixa eu escrever. Tá, aqui eu tenho 10, aproximadamente 10,16. 16. Tá? Graus. Tá, a resposta aqui é aproximada. Se você quiser mudar, ó, eu vou apagar aqui, zerar. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é o modo 1. Como é que eu mudo aqui essa... Professor, acho que é Shift ANS. ANS, ó. Era no Isso. modo, não? Não, lá embaixo tá assim, o D, o R e o G em cima do ANS. Ah, tá, isso mesmo, entendi. Isso, é o segundo comando do ANS, lá perto do igual. Aí tem o D, o R, G, D é graus, radianos, isso mesmo. Não, nesse não. Se eu aperto ele lá, eu posso escolher a opção 1, 2 ou 3. Eu vou escolher a opção 2. Não. Ver se eu lembro aqui. Conseguiu mudar aí? Agora apareceu a ANS e o Rzinho em cima. Não, mas não é isso não. Meu tá em grau. Acho que era o modo. Era na tecla modo aqui, se eu não me engano. Tecla modo. Opção 1. Não sei. Não, Shift Mod 1 é para você limpar a memória da calculadora. Se você tiver aqueles... Aí você aciona o CLR, né? A modo não ia a tecla modo sem ser o Shift. Tem aqui estatística descritiva, regressão,
Esse comp. Eu não sei. Depois, se eu lembrar, eu falo com vocês. A minha tá em grau direto. Se eu não me engano, era por aqui na tecla modo, mas sem o shift. Apertar a tecla modo. Aparece aqui comp, SD e reg. Reg é regressão. Se a gente quiser fazer uma regressão linear, dá para fazer. Estatística descritiva para calcular média, moda, para calcular desvio padrão, essas coisas. Esse comp aqui, que eu não estou lembrando. Tá bom, depois se eu lembrar eu falo. Se alguém também souber aí, pode falar, hein, gente. Como é que muda? Eu só tô com uma dúvida aí. Lembrei, achei. Você aperta a tecla modo 2 vezes. Agora apareceu. Tá vendo? Aí tem aqui, ó, DEG, RAD e grau. DEG é graus, tá? Graus. Isso, é modo 2 vezes. Sabia que tinha alguma coisa com modo. Ao invés de ser lá no BRG, lá embaixo, aperta a tecla modo 2 vezes. Aí se você quiser passar para radianos, você vai à opção 2. Graus é opção 3. Oi? Graus é opção 3? Não, graus é opção 1. É esse DEG aí. Tá. Tá bom? Certinho. Esse mesmo modo, aperta modo 2 vezes. A modo, se você apertar 2 vezes, aparece outro menu. Se você apertar 3 vezes, outro menu. Tem vários menus aqui. Enfim. Então é isso mesmo. Fala, alguém estava falando alguma coisa, eu interrompi. Desculpa. É porque da outra vez você calculou o produto dos vetores de outra forma. E da outra vez você calculou só multiplicando eles. Eu não entendi muito bem a diferença. Existem 2 produtos. O pontinho é um produto. O xizinho é outro produto. No universo dos números, não tem diferença. Pontinho e xizinho é continha de vezes. Não é verdade? Se eu escrever aqui... Não, tô falando que você usou uma regra de sei lá o que, esqueci o nome do cara aí pra poder fazer o Sarri? Isso. Mas não é produto, não tem a ver com produto. Tá claro para você o que é produto escalar, o que é produto vetorial. Isso? Sim. Isso. Agora, na hora do produto vetorial, o produto vetorial é definido pelo determinante. Então, na hora de calcular um determinante, existem várias técnicas. A definição de determinante é pelo método de Laplace. Mas, geralmente, no ensino médio, no cursinho, o pessoal ensina determinante de matriz 3x3 pelo macete, que é o método de Sarri. Então, eu fiz agora há pouco, né, pelo método de Sarri, que é o que a gente fala no ensino médio, nos cursinhos, enfim. Mas tem a definição original, que é Laplace. Eu cheguei a fazer alguma vez com vocês aqui por Laplace? Eu não lembro. Não, não. Acho que não, acho que eu fiz sempre por Sarri mesmo. Vocês querem que eu faça por Laplace para você ver como é que é? Eu quero. Sim, por favor. Então vamos lá, posso apagar isso aqui? Por isso eu disse que ficaria a nosso critério, né? Por Sarri ou por Laplace. Só que eu não sabia fazer nenhum nem outro, então ficou difícil. Então, mas o Sarri é isso que eu fiz agora há pouco, não foi? Não, eu aprendi depois que você falou, mas o senhor falou que ficaria a nosso critério, mas aí eu não sabia nenhum nem outro, então tive que aprender agora, entendeu? Show. Porque eles estão tirando isso do ensino médio também, tá? Eles não estão ensinando mais matrizes, a matriz está saindo do currículo do ensino médio, em muitos casos. E tem gente que não viu isso, né? Então ficou assim no vácuo. Tem uma geração aí que viu no ensino médio e depois não usou isso na graduação, porque eu segui uma linha, né? Uma linha acadêmica que tem nada a ver. Aí tem gente que não viu isso no ensino médio, mas veio para uma linha acadêmica que precisa disso, ou toca nesse assunto em algum momento. Aí teve uma geração que está pulando isso, mas enfim. Não é nada de 7 cabeças, não. Lembra do vetor que nós calculamos agora há pouco? Matrizes, mas determinando seu número. Né? Então tem que lembrar como é que calcula o determinante de matriz 3x3. Fala aí pra mim um vetor, pra ser a segunda linha. Só rapidinho, só antes de começar, a Marcela caiu. Tá pedindo pra você aceitá-la de novo na chamada.
Ah, agora que eu vi, obrigado. Tá aqui no celular, aceitei. Lembra, vamos fazer o mesmo exercício então, só para a gente conferir o resultado? Lembra lá para mim quais são, alguém chegou a anotar o vetor V e o vetor W que eu fiz o produto vetorial agora há pouco? Ou eu posso escolher outro, tanto faz. Esse último aqui foi 203 415. 415. Acho que tinha um número negativo, tinha não? Não. Era -2, não? Não. Eu anotei direitinho aqui, né? Não. Senão teria ficado um número. Não, ruim, não tinha número negativo. Não. Então tá. Bom. Já fizemos esse caso aqui por Sarri, não foi? Foi. Foi que caso que a gente fez por Sarri? Não, foi? Ah, não, professor. Esse daí que eu tô te falando é desse último exemplo que você deu aqui, do vetor. Não, eu queria fazer o mesmo caso que eu fiz pelo método Sarri. Ah, tá. Pera aí, porque lá eu anotei aqui no rascunho. -2, 5 e 3. Eu sabia que tinha um -2 na história. Sim. -2, 5 e 3. Se você reparar, agora eu estou escrevendo com o mouse. A minha mesa não funcionou aqui no computador do meu filho, tem que instalar alguma coisa. -2, 5 e 3. Isso. 4, 0 e 6. 4, 0 e 6. Nós encontramos, isso eu anotei aqui, encontramos foi 30, 24 e -20 o resultado. Isso. 30, 24 e -20. Que é um vetor que é perpendicular ao primeiro ali, né, -2, 5 e 3, e também é perpendicular ao vetor 4, 0, 6. Ele faz 90 graus com os dois. Ele é normal, ortogonal aos dois. Fizemos por Sarri. Repeti a primeira coluna, repeti a segunda coluna, fizemos 3 diagonais para cá, 3 diagonais para lá, mudando o sinal dessas secundárias e reduzindo os termos semelhantes. Mas existe o método de Laplace, que é o original. Tá? Você escolhe uma linha e uma coluna, por exemplo. Eu vou escolher essa linha aqui, ó. Primeira linha. Nessa linha eu escolho o I como pivô. Tá? E tiro essa coluna. Resta uma matriz 2 por 2, percebe? Eu tiro essa linha e tiro essa coluna. E resta uma matriz 2 por 2. Quanto que é o determinante dessa matriz 2 por 2? É só você fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Olha aqui, ó, 5 vezes 6. 30 menos 3 vezes 0. Menos 0. Então, o determinante da matriz aqui, né, pequenininha, o menor determinante que a gente chama, dá 30. E esse, então, fica 30 vezes aquele pivô, vezes o I. É o resultado. Tá? É assim que a gente calcula. Vou repetir a mesma coisa com o J e a mesma coisa com o K. Ó, por exemplo, se eu tirar a linha do K, vai sobrar esse menor determinante de K, esse quadradinho daqui. Ó. Quanto que é esse determinante? Diagonal principal, multiplica, e multiplica a diagonal secundária. Aqui dá 0 menos 20. Então dá menos 20. E multiplica lá pelo pivô, que é o K. Menos 20K. Ok? E vou fazer a mesma coisa com J. Tiro a coluna do J. E fico só com o determinante dessa aqui que sobra. Ó, dessa e dessa. Multiplica aqui a diagonal principal. Dá menos 12. Menos 12. Então dá menos 24. Tá? Então o resultado aqui dá menos 24. Eu troco o sinal, vai ficar mais 24J.
que é o resultado que nós encontramos. 30, 24, menos 20. Eu troquei o sinal do J, né? Por que se troca o sinal do J? Porque em cada passo desse, que eu acho que é até mais rápido, né? Quem lida com isso, o Laplace é mais rápido. Em cada passo desse, você tem que sempre que multiplicar por menos 1 elevado à linha mais a coluna do pivô. Tá? Então, quando eu fiz lá o I está em qual linha da matriz? O I está na linha 1, coluna 1. Então, aqui fica 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. E menos 1 elevado a 2 é 1. Não altera nada. Quando eu fiz o K está na linha 1. Aqui é 1 e aqui é 3. Se eu somando, dá par. Ora, número base negativo elevado a par, menos 1 elevado a 4, vai dar 1. Então não altera nada. Mas isso no J tem um efeito. Então na hora do I, não troca o sinal. Na hora do K, não troca o sinal. Mas na hora do J tem um efeito, porque o J está na linha 1, coluna 2. Então eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 2, que é um expoente ímpar. Então vai dar menos 1. Então o J tem que sempre trocar o sinal. Tá? Então eu acho o Laplace mais rápido. Você tira a linha, tira a coluna e calcula um determinante pequenininho. Tira a outra linha, tira a outra coluna e calcula um determinante pequenininho. Tira uma linha, tira a outra coluna e calcula um determinante pequenininho. Só que tem que lembrar de trocar o sinal do J. A gente encontrou o mesmo vetor aí. 30, 24, menos 20. Ok? Vê se foi. Tem alguma pergunta? Se querem fazer outro exemplo? Pode fazer de novo um outro. Posso. Vou mudar aqui a cor da caneta. Fala para mim aí outro vetor. Outros dois vetores. Deixa eu ver aqui. Pode ser no primeiro 3, 0, 1. O primeiro vetor é 3, 0, 1. Segundo E o outro vetor pode ser 1, 3 e menos 2. Quanto? 1, 3 e menos 2. 1, 3 e menos 2? Isso. Então calcula esse determinante aqui. Tu botou menos 1 ali, mas pode ser também. Não, fala aí. 1? Não, o que você falou? Era menos Pode 2 falar. último ali. A menos 2? Vou colocar. Então, posso fazer por Sarri. Repete as duas primeiras e faz as 3 diagonais para lá, as 3 para cá, trocando o sinal, e depois reduz os termos semelhantes. Ou posso fazer por Laplace. Tira a linha 1 e tira a coluna 1. Se você tirar a coluna 1, aqui, tira essa coluna aqui, você vai ficar com esse determinante aqui, ó. Vai ficar com esse determinante aqui, pequenininho. Que é fácil de calcular. Calcula aqui, diagonal principal, multiplica. Dá 0, menos a diagonal secundária. Dá 0, menos 3. Não, é produto. Então aqui é 0, menos o produto dessa aqui é 3. Então vai dar menos 3 e o pivô é o I nesse momento, tá? Estou tirando aqui, tirei essa linha e tirei a coluna do I. Você tira mesmo a coluna do I, corta ela, fora. Fiquei com essa determinante. Então menos 3I. Essa é a primeira componente do resultado. Ok? Vou fazer a do K. De uma vez. Tiro essa linha do K e tiro a coluna do K. Vou ficar com esse determinante aqui, ó, 2 por 2, esse quadradinho aqui da frente. Diagonal principal. Multiplica 3 vezes 3.
menos a diagonal secundária, multiplicar 1 vezes 0. Então eu tenho 3 vezes 3 é 9. Menos nada. Então eu tenho 9K. Então tá ali. Agora falta o J. O J, você tem que tirar essa coluna do meio. Eu vou ficar com 3 vezes 2, aqui, 6, menos 1 vezes 1. Aliás, aqui tem um sinal negativo, né? Posso esquecer. Negativo, né? Eu fiquei rabiscando aqui com a mesma cor, confundi. Aqui deu 0, menos 3, depois deu 9, menos nada, agora vai ser menos 6, nota tá aqui do ladinho, menos 6 o produto da diagonal principal, menos o produto diagonal secundária, 1 vezes 1 é 1. Então o resultado dá menos 7. Mas eu troco o sinal na hora do J. Então vai acabar dando mais 7. J. Então o resultado aqui é o vetor menos 3, com notação mais simples. 7, 9. Será que está certo? Qual é a prova real que eu posso tirar aqui? Vou fazer o produto vetorial. Faz aqui o vetor V. O vetor V vezes esse. Calcula o produto escalar. Quanto que dá esse produto escalar aqui, desse vezes esse? Primeira vezes a primeira, segunda vezes a segunda, terceira vezes a terceira. E vê se dá 0. Primeira vezes a primeira é menos 9. 0 mais 9. Vai zerar. Tá certinho. Se eu fizer esse vezes o resultado, também tem que dar 0. Primeira vezes a primeira. Produto escalar, tá? Menos 3. Segunda vezes a segunda. 3 vezes 7. 21. Deixa eu anotar aqui. Então eu tenho menos 3. Depois eu tenho mais 21. Depois eu tenho menos 18. Vai zerar também. Né? Menos 3, menos 18 é menos 21, cancela com 21. Então tá certinho. O produto escalar do resultado com V deu 0 e com W deu 0. Ou seja, esse resultado faz 90 graus, esse vetor resultante faz 90 graus, tanto com o primeiro vetor quanto com o segundo. A nossa conta está certinha. Tá bom, gente? Mas se o primeiro já zerar, não precisa fazer com o segundo não, né? É, a prova real. E se a conta não der 0 com o segundo? Não, mas é impossível, porque o primeiro já deu 0. Não, isso quer dizer que faz 90 graus com ele, mas com o primeiro. Mas não quer dizer que faz 90 graus com o segundo. Se você quiser realmente conferir... Ah, tá. Eu achei que sempre fosse dar com os dois. Não, vai dar sempre, mas se você quer realmente conferir se a sua conta está certa, se você conferir só um, não te garante que a outra está certinho, entendeu? Se o resultado estiver, se você não tiver erro de conta, vai dar 0 com os dois sempre. Então, se você quer usar isso como uma prova real, você tem que conferir com os dois, porque tem que dar. Tá claro? Ah, entendi. O resultado tem que estar claro. Tem que estar 0. Mas se você errar a conta, se você não encontrar 0 com os dois, é porque a conta está errada. Volta e faz de novo. Mas se você tiver certeza que a conta está certa, vai dar 0, com certeza. Valeu, gente? Então já dá para mexer na questão da prova 3. Então, beleza. Então, eu vou fechar, tá bom, gente? Obrigado aí pela participação, pela paciência de vocês. A Marcela tá pedindo para fazer do método de Sarri. Colocar a coluna? Isso. Pode ser. É 3, 0, 1 e 1, 3, menos 2, não é isso? Vou apagar aqui em cima. Aqui, ó. Aqui eu tenho I, J, K. Deixa eu só avisar aqui um aluno. Tem um aluno me esperando. Só rapidinho, gente. Espera aí.
Pronto. Pessoal, qual vai ser o conteúdo da prova 4? A prova 4 a gente tá em tópicos de geometria analítica ainda. Tá? A gente vai falar de superfícies. Essa semana eu já coloquei ali um vídeo que eu coloquei hoje, né? Falando sobre retas no R3 e planos no R3. A gente vai falar agora de outras superfícies. Então, quando a gente fala de superfícies cilíndricas e superfícies quádricas, são figuras espaciais que tem só a casquinha. Tá? Então, por exemplo, um cone, só a casquinha do cone é uma superfície. Só a casquinha do cilindro é uma superfície no R3, só a casca da esfera. Então a gente vai falar das principais, que são as quádricas e as superfícies cilíndricas. E com isso a gente encerra o conteúdo da prova 4 e encerra também os tópicos de geometria analítica. Então a gente vai ter mais um encontro antes de você formular a quarta prova. Sim. Poder... Ah, tá. Sim, semana que vem também eu marquei um encontro extra. Eu marquei um encontro para a turma de vocês na segunda, é isso. Ok. 301 1 3 menos 2. Aqui está o determinante. Fizemos aí o mesmo determinante aqui embaixo pelo método de Laplace. Agora eu vou fazer pelo método de Sarri. Vou repetir as duas colunas. Primeira coluna I, 3 e 1. Segunda coluna J, 0 e 3. Confere aí. Agora você vai ver a diagonal. Ó. Essa diagonal aqui. Quanto que é o produto dessa diagonal? Quanto que é o produto dessa diagonal? Quanto que é o produto dessa diagonal? Multiplica aí essas três diagonais. Produto da primeira. 0. Dá 0. 0i. Né? É 0. Vou botar aqui só para dizer que tem duas aí, ver quem está em i. Produto da segunda. J. Com J. Produto da terceira. 9k. Ok? Agora eu vou fazer a diagonal secundária. Esse produto aqui. Esse produto aqui. E esse produto aqui. Sempre trocando o sinal, porque eu vou fazer a principal menos essa. A principal menos a secundária. A principal menos a secundária. Então eu já troco o sinal de uma vez. O produto dessa secundária aqui deu 0. Não tenho que trocar sinal. 0k. Tá? A outra dá 3 vezes 1i. Dá 3i. Trocando o sinal. Menos 3i. E a última dá menos 6j. Trocando o sinal. Deu 6j. Agora você reduz os termos semelhantes. Opera aí. I com i, j com j, k com k. Aqui eu tenho nenhum i operado com menos 3i. Olha aqui. Então a primeira componente é menos 3. J. 1j mais 6j. A segunda componente é 7, que é 7j. Terceira componente. 9k mais nenhum k. É 9. Tá? Então está aí o vetor resultante do produto vetorial pelo método de Sarri. E aqui embaixo, o vetor resultante do produto vetorial pelo método de Laplace. Ok? Beleza. Tá bom, gente? Então, obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Quem tiver alguma dúvida específica, tá? Claro, eu não posso responder assim, professor, eu fiz a questão, fala para mim se está certo ou está errado. O que você faz? Faz uma questão parecida, né? Pega uma questão lá da lista parecida, faz e manda para mim que eu dou uma olhada. Tá bom? A gente pode tirar dúvida assim em cima de outra questão similar. Pode botar lá no grupo. Aí se for uma questão similar, pode colocar no grupo da turma. Então eu já respondo e já serve para todo mundo. Valeu? Então valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana de estudos.
Participem aí da prova 3, tá? Na semana que vem nós temos um encontro na segunda, às 18, tá? E nosso encontro normal à terça. Pra gente fechar esses tópicos aí de geometria analítica. Então até semana que vem, gente. A gente se fala pelo WhatsApp. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite.